Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos 12, versículos do 18 ao 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será essa mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Então, eu já devo ter explicado isso nesse canal, mas vou recordar a vocês, né? Na época de Jesus haviam 4 partidos que compunham a sociedade judaica. Os saduceus, que eram os sacerdotes do templo, encarregados de oferecer sacrifícios, que vinham da tradição dos levitas. Os fariseus, os mestres da lei, que tinham a função de interpretar a lei. Os zelotas, que era o partido mais político, poderíamos dizer assim, que eram os revolucionários. Entre eles existiam os sicários, que eram assassinos profissionais, né? E os essênios, que são uma ramificação dos saduceus. Só que como os saduceus, por causa do templo, acabaram se corrompendo, os essênios, para manterem a pureza da religião judaica, se separam dos saduceus e vão viver no deserto. Na década de 50, foram achados os famosos manuscritos do Mar Morto, ou também chamados de manuscritos de Qumran. Esses manuscritos foram gerados, em sua maioria, pelos essênios, que viveram no deserto, né? Um pouquinho longe de Jerusalém. Tanto que eles tiveram a grande infelicidade quando os romanos, quando teve a revolução ou levante dos zelotas contra os romanos na cidade de Jerusalém, Tito, o general romano, ele passa pelo deserto e encontra os essênios, e praticamente ele extermina todos os essênios, porque eram judeus, e ele marchava para Jerusalém, né? Esse mesmo general vai sitiar a cidade de Jerusalém por muito tempo, até que os próprios judeus começam a brigar entre eles e acabam abrindo as portas da cidade. E aí Tito invade a cidade e praticamente mata todo mundo e destrói o templo de Jerusalém. E ele ainda persegue os zelotas que sobreviveram, que vão se refugiar no palácio de Herodes, e os zelotas acabam cometendo suicídio coletivo, para não cair na mão dos romanos, porque os romanos tinham uma fama nada santificadora com relação quando eles pegavam prisioneiros. Eles torturavam mesmo. Tanto que a morte por crucifixão, até então, era a pior forma de morte que existia, né? Só vai perder para o empalamento, né, de Vlad o Empalador, lá na Idade Média. Os saduceus, que eram os sacerdotes do templo, eles não acreditavam em ressurreição. Quem acreditava em ressurreição eram os fariseus, que eram os inimigos, poderíamos dizer assim, ou os oponentes, os adversários dos saduceus. Eles tinham uma rixa, tá? Os saduceus acreditavam que
nós continuaríamos presentes nesse mundo através dos nossos descendentes. Do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, do meu tataraneto. Enquanto tivesse um descendente meu, do meu sangue neste mundo, eu permaneceria neste mundo. Mas não havia ressurreição para eles. Por isso que eles colocam essa pegadinha para Jesus. Lembremos que esse evangelho é a continuação, né, do outro. O outro, os partidários de Herodes e os fariseus vão testar Jesus. Os saduceus, percebendo que eles tinham sido derrotados na eloquência de Jesus, vão lá tentar derrotar Jesus para que eles pudessem tripudiar em cima dos outros que não tinham conseguido. Só que, novamente, Jesus, né, dá uma rapera nele e eles caem sentados no chão, né? Eles utilizam uma história, né, terrível aqui. A mulher é uma viúva negra, pelo jeito, né? O primeiro se casa e não deixa descendência. Pela lei judaica, o segundo tinha que casar com ela e gerar filhos. O primeiro filho não seria considerado filho dele, seria considerado filho do irmão. Os próximos filhos, sim. Mas o primeiro, o primogênito, seria do irmão. O segundo seria o primogênito dele. Portanto, se o irmão tivesse posses e riqueza, o primeiro filho dele perdia a vinculação com ele e se tornava filho do irmão e herdava todas as posses do irmão. O segundo filho, como eu falei, sim, virava primogênito dele, aí teria direito à herança dele. O primeiro, que ficou para o seu irmão, não teria direito à herança dele, porque não era seu filho, era filho do seu irmão. Por isso que eles utilizam isso nesse texto, né? Os 7 morreram e nenhum deles conseguiu fazer filho na mulher. Então a mulher provavelmente era estéril, na teoria deles, né? O problema naquela época era sempre da mulher. Os homens não eram inférteis, eram sempre as mulheres que eram doentes, né? E aí Jesus deixa bem claro para eles, na ressurreição dos mortos não tem vínculo de família, não tem vínculo matrimonial. Na ressurreição dos mortos, todos seremos iguais, filhos de Deus e irmãos. Por isso que Jesus fala, serão como anjos. Como assim? Seres espirituais. Não há mais vínculo carnal, né? Eu tenho um vínculo carnal com os meus pais. Por quê? Porque eles me geraram. Só que quando eles morrerem e eu morrer e nós ressuscitarmos, eu não tenho mais vínculo de parentesco com eles. Porque todos são iguais. Todos são seres espirituais. Todos são filhos de Deus, né? Se eu tivesse filhos, seria a mesma coisa. Quando eu morresse, os meus filhos morressem, não teriam mais vínculos no reino dos céus. Por quê? Porque todos são filhos de Deus, todos são seres espirituais. E Jesus utiliza o fato de Moisés, né? Porque Moisés era o supra-sumo deles, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Quer dizer que eles estariam, ou melhor, eles, depois da ressurreição de Jesus, ressuscitariam também. Então, eles não estavam mortos de maneira definitiva, né? Isaac, Jacó e Abraão. Eles iriam ressuscitar depois que Jesus ressuscitasse, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Aqui, o tema da ressurreição, que é um tema caro para nós cristãos católicos, por quê? Porque a fé cristã se baseia na ressurreição, é a mola propulsora da visão cristã, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, como o próprio Paulo diz, né, vã seria a nossa fé. Portanto, é o centro da nossa fé, né? A paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos mortos. Eu iria morrer e morri. Acabou. Não tem mais nada. Não tem esperança, não tem mais nada. Tá? Mesmo que ele tivesse me libertado do pecado, né? Ele morreu na cruz para me salvar. Ok, beleza, mas acabou. Mas não, ele ressuscita. Ele vence a morte. Aí sim, opa! Aí sim, quem crê nele vai ressuscitar com ele. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Diálogo entre ele e Marta por ocasião da ressurreição de Lázaro. Portanto, para nós cristãos, a ressurreição é fundamental na nossa crença. Eu creio que quando eu morrer, o Senhor vai intervir na minha morte e eu vou ressuscitar. E todos aqueles que forem importantes para mim,
todos aqueles que eu amei nessa vida também vão participar deste processo. E viveremos felizes contemplando a face do Senhor no reino dos céus. É esta a promessa que Ele nos fez. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!